Salve galera universitária de todo o Brasil, aqui quem fala com vocês é o professor Rafael Barbosa. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai abordar um tema também muito importante, assim como todos os outros e todos que estão por vir. Mas esse cai muito mesmo no Enem, então fica ligado que a aula hoje é sobre separação de misturas. Galera, toda vez que a gente encontra uma mistura na natureza e a gente precisa isolar um elemento químico ou uma substância química, talvez, na sua forma purificada, a gente precisa aplicar os métodos de separação. Quando você vai aplicar um método de separação de mistura, a primeira coisa que você tem que conhecer é a característica da minha mistura. Eu tenho que saber se a minha mistura é uma mistura homogênea ou se a minha mistura é heterogênea. Então, esse caráter é preciso ser identificado pelo manipulador, né, para que ele possa saber qual o melhor método ele deve utilizar naquela separação. Pois bem, hoje a gente vai diferenciar os métodos de separação de mistura nos dois tipos de mistura. A gente vai falar do método de separação de misturas heterogêneas e depois a gente fala dos métodos de separação de misturas homogêneas, que basicamente é bem simples, mas que você precisa entender. Então olha só, para separar misturas heterogêneas eu preciso saber primeiro qual o estado físico dos meus componentes da mistura, se os dois são sólidos, se é um líquido no sólido, e aí sucessivamente. Basicamente eu vou falar dos principais métodos, não são todos, é necessário que você procure um livro de química, pegue um livro e você pegue minuciosamente cada um dos métodos. Mas os que eu vou falar são os que realmente caem no vestibular. Olha só, para separar a mistura entre dois sólidos eu tenho um método muito simples, mistura heterogênea entre dois sólidos, muito simples, que você até faz na sua casa. Qual é? É a catação. Quando você faz uma catação, o que é que está acontecendo? Você está separando sólidos que possuem formas diferentes, que visualmente você consegue diferenciar a forma entre eles. Essa diferença de forma você consegue fazer através da catação. Catação é aquele processo que você, manual, certo? Que você vai catar cada um dos sólidos diferentes. Depois da catação, existe um método muito utilizado pelos garimpeiros, né, nas minas aí, que é o método da levigação. Quando eu falo de levigação, você tem que entender que esse método leva em consideração partículas que têm densidades diferentes. Sim, densidades diferentes. Quando o cara está fazendo o processo de levigação e ele passa aquela corrente de água sobre aquele plano de areia com o objetivo de reter o ouro e dispensar a areia, ele está fazendo uma levigação. Por quê? Porque se você for observar, o ouro é um metal. Esse metal tem uma densidade muito maior que a areia. Então, consequentemente, quando a corrente de água passa, ela arrasta a areia e deixa somente o metal. Então, é um processo chamado de levigação. Um outro processo também é chamado de flotação. O que é flotação, professor? Flotação é quando você tem uma mistura entre dois sólidos, heterogênea, por exemplo, ferro e isopor. Imagina aí na sua casa uma mistura entre ferro e isopor. O isopor, lógico, não na barra pronta, na barra grande, mas sim em forma menor, com superfície de contato maior. Então imagina essa mistura. Então você quer separar o isopor do ferro. Você não vai pegar... Você pode fazer catação? Pode, você vai demorar muito. Você quer um método mais rápido. O que é que você faz? Você pega e coloca na água essa mistura, pode ser água, pode ser outro líquido. Desde que esse líquido tenha a densidade intermediária entre os dois componentes. Ele nem pode ter a mesma densidade do isopor e ele nem pode ter a mesma densidade do ferro. Tem que ter a densidade intermediária. O que vai acontecer? Se for a água, que é o exemplo mais comum, que é o nosso solvente universal, o ferro vai se depositar, porque é mais denso que a água, e consequentemente o isopor ficará na superfície, porque é menos denso. Então eu consegui separar esses dois componentes através de um método chamado de flotação. Um outro método que você também pode utilizar chama-se a dissolução fracionada. Professor, o que significa dissolução fracionada? Dissolução fracionada é quando você tem uma mistura de dois sólidos, e essa mistura dos dois sólidos, um deles é solúvel em um determinado líquido. Por exemplo, se você tiver uma mistura de ferro e sal, essa mistura de ferro e sal pode acontecer devido à extração própria do sal, por exemplo. A extração própria do ferro, melhor dizendo. Então, quando você tem uma mistura de ferro e sal, você sabe que o sal é solúvel na água, porque ele tem interações, enquanto o ferro não é. Então, eu pego essa mistura, coloco na água, solubilizo o sal e consigo separar o ferro. O que você percebeu até agora é que todas essas misturas, todas essas misturas são heterogêneas e todos os métodos de separação, eles são métodos que separam, mas eles não isolam.
Perceba isso. Quando eu fiz a flotação, por exemplo, o isopor ficou em cima, o ferro ficou embaixo. Mas eu não consegui isolar o isopor e não consegui isolar o ferro. O que é que eu posso fazer, professor, para isolar determinadas partes? Você pode fazer, por exemplo, uma sifonação. Uma sifonação é aquele processo de separação que leva em consideração a gravidade. Exemplo, você quer retirar a gasolina de um tanque de combustível para colocar em um determinado recipiente. O que é que você faz? Coloca uma mangueira, que lógico o tanque esteja mais alto do que o balde que você quer coletar, do que o recipiente. Você suga e a gasolina passa da parte mais alta para a parte mais baixa. Isso pode ser feito, por exemplo, com a dissolução fracionada. Você tem lá a água solubilizada com sal e no fundo você tem o ferro. Por sifonação eu retiro a parte superior e deixo o ferro embaixo, ok? Outro processo de separação de mistura é a decantação. Professor, o que é decantação? Eu acho que muitas vezes já aconteceu com você na sua casa, ou você já viu no supermercado, quando você tem aqueles refrigerantes da Fanta, aqueles refrigerantes que no fundo se depositam algumas partículas sólidas. Aquilo é porque a partícula decantou. Ela era mais densa do que o líquido que ela está imersa e consequentemente ela decantou com o tempo. Então a gente chama esse processo de decantação. Decantação é um processo demorado. Então eu posso fazer com que esse processo seja mais rápido, seja acelerado. E aí eu faço o que, professor? Você faz uma centrifugação. Centrifugação é utilizada, por exemplo, para separar os componentes sólidos dos componentes líquidos do sangue. Se você deixar o sangue para decantar, ele vai coagular pela presença de plaquetas, certo? Então o que é que você faz? Você faz uma centrifugação, você acelera esse processo, você faz com que a agitação seja constante e você consegue separar partículas sólidas de partículas líquidas. Outro processo também é chamado de peneiração ou tamização. Tamização é um termo mais técnico, mas pode aparecer na sua prova. E peneiração é um termo mais grotesco, um termo mais empírico. Então olha só, o que é que você faz basicamente? Você vai separar sólidos por tamanhos diferentes através de uma peneira, através de um tamiz, onde você vai separar o sólido através dos tamanhos que você quer. Ok? Outro processo também, e aí eu já não falo de misturas sólidas líquidas, é a filtração. Quando você faz uma filtração, você também faz uma separação de misturas heterogêneas, onde o líquido vai conseguir passar através do filtro e as partículas sólidas vão ficar. Beleza. Agora a gente vai falar, na segunda parte, sobre a separação de misturas homogêneas. Não se preocupa, porque é um processo bem simples, mas que precisa de uma atenção sua. Para separar misturas homogêneas, eu tenho basicamente dois tipos de transformação. Eu tenho a evaporação e eu tenho a destilação. A evaporação é o que se usa, por exemplo, para separar o sal que a gente consome em casa da água do mar. Então você coloca em grandes tanques, coloca exposto ao sol, obviamente, a água evapora e o sal fica retido. O segundo processo é a destilação. A destilação ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer através de uma destilação simples ou através de uma destilação fracionada. Como é que eu sei, professor, qual devo usar? Na destilação simples, você vai perder um dos componentes da mistura. Perder entre aspas. Por quê? Porque você não vai coletar. A destilação ela é um processo que envolve substâncias químicas que elas têm pontos de ebulição muito próximos. Então esses pontos muito próximos, eles consequentemente, eles vão comprometer a sua separação. Então você utiliza uma destilação. Um destilador, geralmente, ele é acoplado de um condensador. Porque aí você vai querer a sua substância, ela vai evaporar, como eu falei antes, leva em consideração o ponto de ebulição, ela evapora, é condensada e é coletada no estado líquido, que é geralmente o estado que a gente trabalha com as substâncias no laboratório de química. Então você vai ter a destilação. Destilação simples é quando, por exemplo, você quer separar a água do mar da água mineral. Então você faz a destilação simples, porque a adição de sal muda o ponto de ebulição da água. Quando você tem uma destilação fracionada é quando você faz frações daquela substância. Por exemplo, o petróleo e suas frações. As frações do petróleo, diesel, gasolina, essas diversas frações do petróleo, elas são obtidas através de destilação fracionada, onde eu destilo, a substância passa para o estado gasoso, depois ela é condensada, quando condensada ela é coletada. Então eu coletei diversas frações, eu faço a destilação fracionada. Então é isso, moçada, espero que vocês tenham entendido. Esse é o canal Química Online com o professor Rafael Barbosa. Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando para vocês o link do canal do professor Patrick, além do meu e-mail para que vocês mantenham contato, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta vocês mandam por e-mail, certo? Então curte a minha fanpage, que eu também vou deixar aqui as minhas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Curte minha fanpage, divulga o vídeo no Facebook,
dá like no vídeo para ajudar a gente, favorita, entra no canal do professor Patrick, curte lá as aulas de biologia dele e até a próxima aula. Valeu!